Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela vossa participação neste webinar, que vai agora ter início. Este webinar prende-se com os dois novos regimes gerais, dois novos regimes legais que estão em vigor já a partir de junho deste ano. Um deles, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, e o outro, que de certa forma está relacionado com este, o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. E estes dois regimes aplicam-se a empresas com mais de 50 trabalhadores e, por isso, aplicam-se a um número relativamente significativo de empresas da fileira de calçado. E por isso nós achamos que era muito relevante realizar este webinar, termos internamente no CTCP e em conjunto com a PICAPS as competências necessárias também para apoiar as empresas em tudo que elas necessitem no que diz respeito à implementação de processos para cumprir os dois regimes, regimes gerais agora em vigor. Para este webinar temos connosco a doutora Margarida Gerner, que nos vai falar dos aspectos legais relevantes dos dois regimes gerais e das implicações para as empresas da fileira, e o engenheiro Vítor Casimiro da Costa, que nos vai falar mais uma perspectiva de implementação prática de processos para o cumprimento destes dois regimes. Como sempre, tem disponível uma caixa para colocar questões, e, portanto, podem colocar ao longo do webinar, mas o período de debate e o período para resposta a essas questões será no final das duas apresentações. Passo então a palavra ao engenheiro Vítor Casimiro da Costa, desculpa, à doutora Margarida Queiroz, para iniciar este webinar. Primeiras senhoras. Primeiras senhoras, exatamente. Muito obrigada. Ainda sou à moda antiga. É a moda antiga, é a moda antiga. Sem caráter discriminatório. Exatamente. Positivo. Não há discriminação aqui. Muito obrigada, Dr. Rui. Então, vamos dar início a esta sessão e eu então começaria por dar aqui algumas dicas sobre o Decreto-Lei 109/2001, de 9 de dezembro. Este Decreto-Lei, embora seja de 2001 e de 9 de dezembro, só entrou em vigor em junho deste ano. Todo o clausulado entrou em vigor agora em junho. Porém, há um dos capítulos deste diploma no que respeita ao regime sancionatório, ou seja, a aplicação das sanções pelo facto de o regime geral de prevenção da corrupção não estar a ser cumprido, este normativo não ter sido implementado nas empresas, este regime sancionatório só entra em vigor para o privado, para as empresas privadas, daqui a 2 anos. Portanto, o que foi dado, ou que é dado às empresas é um período de 2 anos para poderem implementar todas estas regras, darem a conhecer aos trabalhadores, terem este tempo para as poder, digamos, interiorizar e saber como é que deve ser aplicado o normativo. E só a partir destes 2 anos é que, no caso de as empresas não estarem a cumprir com as regras do diploma, é que são aplicadas as sanções. O decreto em questão veio criar uma entidade, digamos assim, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que se chama MENAC,
que não faz, cujas funções é criar regras de implementação deste normativo, criar as diretrizes para o efeito e aplicar, emitir orientações, e trata-se de uma entidade administrativa independente, tem poderes de autoridade, tem personalidade jurídica de direito público, portanto é autónoma. Estamos ainda a aguardar que o MENAC, já foi, aliás, publicada uma portaria sobre a sua forma de funcionamento, mas a verdade é que ainda não foi nomeado o presidente e, portanto, ainda não há diretivas, nem há orientações sobre emanadas desta entidade. O que é que está em causa com este diploma? Está em causa prevenir, denunciar e sancionar também crimes de corrupção ou outros crimes que sejam conexos com os crimes de corrupção que possam existir nas empresas. Este tipo de legislação já existe há alguns anos para as empresas públicas. Não existiria para as empresas privadas desta dimensão, porque agora este diploma vai aplicar-se a todas as empresas que empregam 50 ou mais trabalhadores, ou seja, para a maioria do tecido empresarial português, que é de médias empresas privadas. E, portanto, não é uma novidade, mas ora, como é que eu agora, desculpem lá, está aqui. Não é uma novidade, mas a verdade é que para as empresas de média dimensão constitui algo de novo. São previstas, como eu disse, sanções, nomeadamente contra ordenações para as empresas que não implementem este normativo, para além, depois também, haver outro tipo de sanções para quem infrinja, digamos assim, as regras e para quem infringe ou cometa este tipo de crimes. E são sanções de natureza disciplinar, no caso, na sua relação de trabalho, a empresa-trabalhadores, mas podem ser também sanções de natureza criminal, que a lei dispõe. O que é que se entende? Porque, como ouviram, estes crimes são crimes de corrupção e infrações conexas. O que é um crime de corrupção? Conforme estão a ver aqui neste apontamento, entende-se por crimes de corrupção o recebimento ou a oferta, tanto é, uma é a corrupção passiva e a corrupção ativa, não é? O recebimento e a oferta indevidos de vantagens. Estes crimes estão consignados no Código Penal, estão aqui mencionados os artigos, para quem quiser consultar. Nós, obviamente, poderíamos discriminar aqui o que era um crime de corrupção, mas achamos que não valeria tanto a pena. O crime de peculato é um crime conexo e está definido também no artigo 375. A participação económica, o negócio, a concussão, o abuso de poder, a prevaricação, o tráfico de influência, o branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídios, a subvenção ou o crédito, tudo isto são crimes conexos à corrupção, ou seja, crimes similares. E são estes crimes que, uma vez praticados ou denunciados, provocam a aplicação de sanções a quem os pratica. E que sanções essas que podem ser disciplinares no âmbito laboral e podem ser também criminais. Há um elemento que é comum a todos estes crimes. O elemento comum a todos estes crimes que eu mencionei é a obtenção de uma vantagem que não é devida.
Ou seja, eu com determinada ação, atitude, comportamento, vou obter uma vantagem qualquer que não tenho direito a ela. E isto é o chamado elemento que é comum a qualquer um desses crimes que eu mencionei, que são as tais ditas infrações conexas. O crime de corrupção implica a existência, no mínimo, de 3 elementos. No mínimo de 3 elementos, para que o ato seja considerado de corrupção. Que é uma ação ou uma omissão, quer dizer, uma ação é quando eu tomo a atitude de corromper, ou uma omissão é quando eu fico quietinha, mas sou permeável a ser corrompida, é a chamada corrupção passiva. E depois, isto pressupõe também a existência de um ato ilícito. Tudo isto tem que ter por base um ato que não é lícito, e tem que resultar sempre daqui uma vantagem para o próprio ou para terceiro que não é devida. E, portanto, é neste sentido que se diz que existe o chamado crime de corrupção ou outros, como eu digo, ou outros que sejam similares. As entidades que estão abrangidas por este programa de cumprimento normativo são as empresas privadas que tenham 50 ou mais trabalhadores. Aplica-se a estas empresas. E o que é que estas empresas terão que fazer para que cumpram com este normativo, para dar cumprimento, digamos, ao Decreto-Lei 109? Tem que fazer um plano de prevenção do risco de corrupção ou crimes similares, portanto, um plano de prevenção de risco, que se chama o PPR. Têm que elaborar um código de conduta para para prevenir e atuar sobre a prática deste tipo de crimes. Têm que elaborar um programa de formação para todos quantos possam estar sujeitos a este tipo de ações, e tem que estabelecer uma forma, um veículo, que se chama um canal de denúncia quando alguém tem conhecimento da prática de um destes crimes no âmbito, neste caso, da empresa. Neste canal de denúncias que a lei prevê, deve ser indicado quem é o responsável por orientar, receber, dar cumprimento à denúncia que é feita. Que pode ser alguém ligado a alguém da administração ou da gerência, ou então um quadro superior tenha, obviamente, habilitações e próprias para exercer esta função. No plano de prevenção de riscos de corrupção, que foi um dos elementos que vimos atrás, que tem que constar do normativo imposto pelo decreto, neste PPR, que depois, a seguir, o engenheiro Vítor Casimiro irá dar a conhecer melhor, mas deve constar a organização da empresa, a atividade, as áreas de administração, direção, de suporte, etc. Mas, como eu disse, isto é um aspecto mais prático e que ninguém melhor do que o senhor engenheiro estará habilitado para explicar. Há o Código de Conduta também, como eu disse, é obrigatório a existência deste Código de Conduta. Ele vai definir um conjunto de princípios de natureza ética e de atuação de todos, não só por parte dos dirigentes, como de outros trabalhadores, em que devem ser tidas em conta as normas gerais que são aplicadas à corrupção e a outros crimes também
similares. Portanto, tudo isto deve constar deste Código de Conduta e deve constar, além disso, quais são as sanções, não esqueça, as sanções aplicadas no caso de haver uma prevaricação por parte de algum trabalhador. Há o canal de denúncia, como eu disse, quer dizer, o veículo, como é que eu faço chegar ao responsável o conhecimento, a denúncia, ou seja, o conhecimento que tenho da prática de um crime desta natureza. Portanto, isto chama-se o canal de denúncias. Este canal de denúncias é o meio que a lei entendeu dever implementar para prevenir ou detectar e sancionar atos de corrupção. O canal de denúncias pode ser externo e interno. O canal de denúncias interno, portanto, que é estabelecido internamente, permite apresentar a denúncia da prática daquilo que se considera que é um crime de corrupção. Esta denúncia pode ser por escrito ou pode ser verbal. É feita pelos trabalhadores, portanto, o trabalhador pode querer pode-se querer identificar ou não, pode querer o anonimato, e tudo isto está consignado numa lei que também saiu, num diploma, que saiu também, que entrou em vigor também agora, é o artigo 10º do Decreto-Lei 93/2021, que é o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. É porque os denunciantes são, não têm, ou melhor, tem que haver uma reserva total relativamente ao denunciante, não é? O denunciante tem que estar protegido, muito protegido, de qualquer retaliação, seja ela como for, até um despedimento que possa ser efetuado no prazo, se a memória não me falha, dos 2 anos seguintes, ou alguma mudança de categoria, ou a não renovação de um contrato a termo, pode-se presumir que foram motivados por denúncias internas que eles fizeram. Portanto, é preciso ter alguma atenção, eu diria algum cuidado com depois as práticas disciplinares que se possam ter sobre o denunciante. Porquanto, como eu disse, nos 2 anos seguintes após a denúncia, o denunciante é um trabalhador que está protegido. E, portanto, também, como eu refiro aqui no ponto seguinte, a identificação do denunciante, bem como qualquer informação que ele possa ter transmitido, tem um caráter confidencial e são, como disse, de acesso restrito ao responsável pelo cumprimento do normativo. O responsável pelo cumprimento normativo, como eu disse, é um elemento superior da empresa, que ele pertence à administração, à gerência, ou então é um quadro superior com habilitações específicas para isto, a quem incumbe ou a quem é concedida a responsabilidade pelo cumprimento de todas estas regras que garantem o controle e a aplicação do plano de prevenção do plano de prevenção. Portanto, não é assim a qualquer trabalhador ou a qualquer pessoa que se deve designar como responsável pelo cumprimento e pelo conhecimento deste normativo. O Regime Geral de Prevenção contra a Corrupção consagra também, como eu disse há pouco, um regime sancionatório, que não vai entrar em vigor já, só vai entrar em vigor para as empresas privadas daqui a 2 anos, em 2024, e este regime sancionatório aplica-se não só pelo facto
das empresas não terem consagrado, não terem consagrado nas suas práticas internas este regime, porque têm que o ter, têm que ter elaborado todas aquelas peças que acabei de mencionar, por caso contrário, a empresa tem a aplicação de uma contraordenação pelo facto de não ter, e depois o regime sancionatório também é pelo facto de se terem sido violados deveres que são impostos e que a atividade de inspeção e a auditoria que o MENAC leva a cabo impõe e regula. Mas, pelo menos com as sanções, as empresas podem ficar para já sossegadas. Quanto ao MENAC, disse há pouco que era uma entidade administrativa com poderes de autonomia independente, que vai emitir as orientações e as diretrizes todas para a implementação destes programas. Estas orientações e diretrizes constam do sítio na internet, podem ser lá consultadas, e penso que relativamente no que respeita, digamos, à parte teórica deste decreto, deste diploma, seria o que me apraz dizer neste momento. É importante verificarmos como é que podemos implementar todo este normativo e para isso eu vou passar ao Sr. Engenheiro Vítor Casimiro, que é a pessoa certa, indicada para nos poder elucidar sobre essa forma de implementar isto nas nossas empresas. Muito obrigada pela vossa atenção e ficarei disponível depois para qualquer pergunta que pretendam colocar. Muito obrigado, doutora Margarida. Então, vamos ouvir o engenheiro Vítor Casimiro da Costa. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, também queria agradecer ao Centro Tecnológico de Calçado esta oportunidade para falarmos de questões que nos preocupam a todos. Vou passar então, no seguimento do que a doutora Margarida falou, temos agora de operacionalizar estas questões. Assim sendo, e portanto, e dando a continuidade à apresentação da doutora Margarida, portanto aqui a parte da implementação aqui do nosso RGPC, como foi falado, portanto, temos a questão, portanto, ele é mandatório para empresas com 50 ou mais trabalhadores. Pronto, esta questão, enfim, das infrações conexas, a doutora já as abordou muito melhor do que eu. E então, o que é que nós temos então para fazer? Temos então aqui de elaborar e preparar e monitorizar e assegurar que ele funcione um programa de cumprimento normativo. Para tal, nós temos aqui quatro pontos fundamentais. O primeiro, talvez seja o mais complexo e o mais desafiante, que é precisamente elaborar e monitorizar e depois gerir um plano de prevenção de riscos de corrupção e das tais infrações conexas que a doutora referiu há pouco, portanto, ficou claro o conceito. Temos também de ter um código de conduta. Depois de tudo isto feito, temos então de fazer um programa de formação, neste caso até seria talvez o último, porque até antes disso temos de definir quais são os canais de denúncias, porque essa questão também deverá ser alvo do programa de formação, para as pessoas também conhecerem os respectivos canais de denúncias. Portanto, eu não alterei apenas porque, pronto, a ordem que está na legislação. Mas, em termos práticos, o programa de formação será, de certa forma, uma das partes finais. Portanto, relativamente aqui ao programa de cumprimento normativo, uma das questões que temos logo de definir é quem será o responsável pelo cumprimento normativo. A lei estabelece no seu artigo 5º que terá de ser
um elemento da direção superior ou equiparado. E essa pessoa tem de ter, para já, tem de exercer estas funções de modo independente, tem de as exercer de forma permanente, portanto, não quer dizer que haja situações destas permanentemente, mas terá de as exercer e terá de ter uma autonomia decisória. Ora bom, quem é que nas empresas reúne este perfil? E empresas, estamos a falar, nomeadamente pequenas e médias empresas. Ora, normalmente... Engenheiro Vítor, peço desculpa estar a interromper. Não se está a ver a apresentação. Não sei se, entretanto, já iniciou a partilha, mas neste momento não se está a ver. Pode, por favor, verificar? Ora, só um minuto. Deixe-me cá ver isto às vezes. Compartilhar a tela. Isto aqui o Murphy ataca sempre. Deixe-me cá. Tá bom. Vou abrir outra vez. Vou fechar. E vou... Peço desculpa. Vamos ver se ele agora aparece. Hora de partilhar a tela. Não está a aparecer. Vamos ver se agora... Está a aparecer, estão a aparecer ficheiros, não... E agora não apareceu? Não. Apareceu o ecrã, mas tem outra coisa no seu ecrã. Por favor, verifique. Tem que abrir provavelmente a apresentação, já no seu computador. Ela estava... E depois selecioná-la quando compartilhar a tela. É isso que eu estava a fazer. Deixa-me ver então. Ora... Deixa-me aqui... Só... Isto aqui... Ora, cá está. E agora aparece? Sim, agora sim. Mas tem que colocar em modo de apresentação de PowerPoint. Em slideshow. Em slideshow, já está? por favor. Sim, já está. Mas okay. Agora está. Tá, obrigado. Ok, obrigado, Rui. Peço desculpa. Pronto, está sempre estes incidentes, por muita experiência que uma pessoa tenha, há sempre estas pequenas ocorrências. Portanto, temos de estar preparados para tudo. Portanto, temos então, rapidamente aqui o RGPC, já falamos, a questão dos 50 ou mais trabalhadores, a questão da corrupção e infrações conexas, que a doutora Margarida muito bem elucidou, e então estávamos aqui a falar, então, em termos de operacionalização do tal programa de cumprimento normativo, conforme a lei refere. Portanto, temos estes 4 pontos, os planos de elaborar, que se calhar é aqui a grande parte do trabalho, será aqui, plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, o chamado PPR, os códigos de conduta, o programa de formação e o canal de denúncias. Portanto, embora a ordem no fim, se calhar, o programa de formação, toda a formação, deverá ser dada, se calhar, no fim. Relativamente ao responsável pelo cumprimento normativo, a questão que eu estava a referir é que, sendo que portanto, o artigo 5º define que tem de ser um elemento da direção superior ou equiparado, que é uma coisa que não se sabe bem o que é, não é? Portanto, esta legislação tem assim algumas ambiguidades. Pelo menos no seu ponto 3, define que esta pessoa tem de ter pelo menos estas características, ou seja, tem de ser uma pessoa que exerça funções de modo independente, tem de as fazer de forma permanente, ou seja, ele, a partir do momento em que podem não haver situações, já é que não as haja, mas pronto, a pessoa está ali, tem essa função, se surgir alguma questão, ela está nomeada por X tempo, portanto tem de o
estar sempre operacional, digamos assim. E tem de ter autonomia decisória. Ora bom, o que é que nestas situações, e um pouco na experiência que eu tenho, porque estas questões são relativamente semelhantes a quem nas áreas da responsabilidade social, por exemplo, temos também este tipo de questões, temos os canais que temos de assegurar que os canais não temos esta designação tão pesada de canal de denúncia, mas temos canais de comunicação onde temos de garantir que quem faz qualquer comunicação, mesmo que seja criticar um desagrado relativamente a algo que está a ocorrer na organização, temos de assegurar que não haverá nunca qualquer ação de retaliação sobre essa pessoa. Isso já é obrigatório já há muitos anos. Quem tem, por exemplo, nas normas SA 8000 de responsabilidade social, mesmo depois também na 4469, que é a norma portuguesa, também exige, de certa forma, também depois também podemos ter aqui uma comissão de ética ou não, enfim, depois podemos ter os sistemas mais ou menos sofisticados, mas, de certa forma, esta situação já é algo que já existe na área portanto, as empresas já têm alguma experiência nesta matéria, portanto, já poderão aproveitar os canais já existentes e não vamos aqui duplicar os canais e vamos aqui fazer alguma otimização. De qualquer forma, esta questão relativamente a quem é que deverá assumir estas funções, eu, na minha opinião, muito sinceramente, salvo, é evidente, da situação particular, mas em termos gerais, sugiro sempre que seja um elemento da administração ou da gerência. Isto porquê? Porque já me tenho parado com situações quando, por exemplo, algumas empresas põem isto como o diretor, por exemplo, de recursos humanos. Ora, já tem acontecido que o problema que surgiu foi exatamente com o diretor de recursos humanos, não é? Portanto, ou a diretora. Portanto, ou seja, nestas situações eu sugiro sempre que a comunicação suba logo ao topo do edifício e, pronto, aí em termos de organização estamos aí no topo, mais já não pode subir, portanto, e então aí, pronto, a administração ou a gerência, consoante a situação, analisará e atuará conforme entender. E lá está assegurado que é permanente, está assegurado que tem autonomia decisória e pronto, e pretende que exerça as funções de modo independente. Portanto, julgo que aqui é uma forma que aqui resolvemos logo muita coisa, portanto é uma sugestão que eu dou sempre. Ora bom, relativamente ao chamado PPR, nós temos agora, portanto, uma das questões que temos de fazer é uma apreciação dos riscos, não confundam com a avaliação dos riscos, porque a apreciação dos riscos tem 3 fases. Tem a identificação, tem a análise e tem depois, então, no fim é que há a avaliação. Eu não posso avaliar um risco que não identifiquei e que nem sequer o analisei. Eu tenho de saber se o risco é um risco financeiro, se é um risco social, se é um risco tecnológico, enfim, eu tenho de ver se é um risco comercial, enfim, se é um risco que lá está. Agora, os riscos de corrupção, não é? Portanto, que estão na área mais social, mas pronto, muitas vezes envolvem outras atividades comerciais, nomeadamente, das compras, enfim, eu tenho de analisar e ver qual é a tipologia. Então, depois, no fim, então, é que faço a avaliação do risco, não é? E então, de acordo com o resultado, então depois é que eu vou decidir o tratamento que deverei dar ao risco. Portanto, esta questão é um dos pontos que nós temos de identificar. Depois, neste trabalho, vão surgir logo um conhecimento mais aprofundado e mais sistematizado do contexto, tanto interno como externo da organização, espera-se pelo menos, é onde vamos logo sinalizar algumas situações de maior exposição ao risco. Pronto, essas aí temos de ter efetivamente medidas preventivas e corretivas com vista à redução da probabilidade e do impacto. Ou seja, temos aí nessas situações que estejam sinalizadas, temos aí de ter medidas mais robustas, digamos assim. Neste trabalho deverão constar, lá está, as áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção. Portanto, este trabalho vamos ver quais são as áreas que estão, como é evidente, áreas que estão mais expostas ao risco numa organização, a este tipo de riscos,
há áreas que estão mais expostas a este tipo de risco do que outras, portanto, depois depende muito cada organização tem a sua tipologia. A probabilidade de ocorrência e também, de certa forma, um impacto previsível, temos que pelo menos fazer esta análise. A partir daí, pronto, o fator probabilidade vezes impacto vai nos dar um determinado valor que nos vai ajudar aqui a fazer aqui uma graduação dos riscos, ok? Que normalmente, eu sugiro sempre, para não complicar muito, temos no máximo 3 níveis, portanto, o baixo, médio e o elevado, porque coisas complicadas já temos que cheguem nas nossas vidas, portanto, eu sugiro sempre uma metodologia de avaliação dos riscos, de gestão do risco, ou mais simplificada, mas que acaba por ser mais robusta, porque também tem uma linguagem que mais ou menos as pessoas entendem, e se as pessoas entendem, a probabilidade de sucesso será sempre maior. Depois, é evidente associado, temos então de decidir o tipo de medidas preventivas e corretivas, eventualmente, ou umas ou outras, consoante as situações, e então, nas tais situações de risco elevado, adotarmos medidas de prevenção mais exaustivas, com execução prioritária, que até podem depois também ficar mais, em termos corporativos, até mais, de certa forma, mais constante em termos de, por exemplo, no Código de Conduta, em que logo à partida vai impor determinadas questões, daí nós termos poder, portanto, essa situação será sempre analisada depois a seguir. Relativamente à questão do PPR, é evidente também, para este trabalho terá de haver alguém que seja encarregado deste responsável pelo cumprimento normativo, mas também pode ser o mesmo, isto depois pronto, depende muito da organização, pode ser o mesmo portanto, que é precisamente o responsável do cumprimento do programa de cumprimento normativo, não é? Portanto, o responsável máximo pode ser o mesmo, como pode também, pronto, aqui nesta parte mais operacional, pode ser a pessoa que até, por exemplo, empresas que já têm até um sistema de gestão da qualidade e ambiente, por exemplo, ou até de responsabilidade social, pronto, até poderá ser o gestor do sistema, aí até pode ser também alguém dos recursos humanos, pronto, porque é uma área mais operacional e, muito sinceramente, aqui a regra é o que funcionar melhor na organização em causa, ok? Portanto, essa é que é sempre a solução melhor, portanto, não vamos logo dizer que tem de ser assim ou tem de ser assado, pronto, desde que asseguremos estes requisitos, pronto, depois em cada organização será aquela pessoa que terá melhor conhecimento e mais capacidade para fazer esta monitorização e assegurar que tudo isto funcione bem. Outra questão também, relativamente mais ao controle, em termos, pronto, depois do MENAC, quando ele existir, quando estiver a funcionar, portanto, enfim, vai haver, portanto, aqui esta legislação prevê, enfim, que a organização tem isto devidamente, a empresa tem isto devidamente organizado para qualquer ação inspectiva e obriga a que, por exemplo, até outubro, no caso dos riscos, apenas no caso dos riscos elevados, haver um relatório de avaliação intercalar. Não havendo risco elevado, será apenas obrigatório um relatório de avaliação anual, portanto, que será em abril, se calhar, olha, junto com o relatório único, pronto, faz tudo. Portanto, o grau de implementação das medidas preventivas e corretivas, portanto, fazer um ponto da situação, o que é que está, o que é que não está, o que é que das medidas que tinham sido definidas e aprovadas, o que é que está feito, o que é que não está, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. É evidente que nós aqui, se calhar, um cenário muito expectável e que esperemos que aconteça, é haver alguma dificuldade acrescida para a ausência de ocorrências, não é? Pronto, isto é um bocadinho para o técnico de segurança, é um bocado complicado, se não houver acidentes, se não houver nada, pronto, se calhar o trabalho dele está a correr bem, só que não há aqui nada para medir por um acidente, não é? Portanto, esperemos aqui ter essa dificuldade, porque essa dificuldade é boa, não é? Depois, em cada triênio, portanto, temos de rever este programa, ou sempre que necessário. Se houver alguma situação grave que, entretanto, aconteça, se calhar temos de repensar, não podemos esperar aqui para o próximo que termine o triênio, temos de atuar já e poderá haver aqui uma necessidade de antecipar essa revisão.
Eu aqui, pronto, e então entramos agora nos códigos de conduta, que irá, de certa forma, face à análise que fizemos, vão, portanto, passar a efetivo algo que nós devemos tornar mais constante e mais perene, digamos assim. Tendo em atenção sempre aos princípios fundamentais, que é a igualdade, a transparência, a livre concorrência, a imparcialidade, a legalidade, a integridade, enfim, e a justa redistribuição da riqueza. Enfim, temos aqui algumas questões. Agora, o Código de Conduta, mas vamos ter um Código de Conduta para... Já temos para o assédio, temos para isto, depois também o cliente X obriga a ter este Código de Conduta, quer dizer, daqui a pouco temos 10 códigos de conduta. Portanto, eu não vejo, portanto, nem vejo, enfim, na leitura que fiz da legislação, não vejo nenhum impeditivo em que estas questões possam ser englobadas num Código de Conduta único que, por exemplo, está obrigatório por lei relativamente ao Código de Conduta contra o assédio. Enfim, é um Código de Conduta geral onde estes itens, ele não tem de se chamar isso, enfim, um Código de Conduta da organização que vai cobrir todos estes requisitos legais, questões do assédio, pronto. Agora, estas questões podem perfeitamente ter, e é sempre essa sugestão que eu dou, porque facilita e pronto, e também ajuda às vezes a fazer poderá ser mais difícil, porque eu costumo sempre dizer, enfim, fazer coisas complicadas é fácil, não é? Fazer coisas simples é que é mais difícil. É obrigar a pensar, obrigar a ter aqui algum exercício de síntese, mas acho que vale a pena, porque depois o resultado é melhor, é mais simples, as pessoas também entendem melhor e temos ali compilado num documento, não tem que ter muitas páginas, tem que ter aquelas necessárias, é de uma forma e numa linguagem, há aqui uma questão muito importante, numa linguagem, por Código de Conduta, não é para os advogados, o Código de Conduta pode ser feito por advogados, pode ser feito por engenheiros, mas é para ser lido e entendido pelas pessoas da organização, e pronto, se calhar muitas delas até terão um grau de literacia relativamente baixo. Portanto, daí, mesmo assim, haverá dificuldade neste entendimento, daí é que depois surgirá precisamente a questão da necessidade da formação. De qualquer forma, deverá ter o Código de Conduta informação sobre sanções disciplinares e criminais, portanto, são questões que a doutora Margarida abordou muito bem anteriormente, e também da mesma forma, como o plano de gestão do risco, este Código de Conduta também tem de ser revisto a cada 3 anos, ou sempre que necessário. Portanto, eu sugiro que esta questão, enfim, seja feita em conjunto, sempre que fazemos isto, pegamos nisto e fazemos tudo em bloco, porque, pronto, também o nosso mindset está focado quando estamos a fazer este trabalho e se calhar fará mais sentido fazermos isto tudo, como costuma dizer, de enfiado. Aqui uma questão também, a legislação obriga que, após o Código de Conduta estar implementado, estar aprovado, temos 10 dias para o divulgar. Aqui, pronto, já a legislação já evoluiu um bocadinho relativamente ao Código de Trabalho, que ainda obriga a fixar muita papelada. Aqui já remete para uma implementação na intranet da organização e no sítio da internet. Se a empresa tiver uma página, que hoje em dia praticamente todas têm, é obrigatório que esse Código de Conduta também seja público e esteja no sítio da internet da empresa. Relativamente aos canais de denúncia, são canais de denúncia interna, ok? E temos de assegurar efetivamente a proteção das pessoas que denunciam. Portanto, ou seja, aquela questão que já não é nova, já existe há muitos anos, nas normas de responsabilidade social, a questão da figura da não retaliação. Portanto, ou seja, as pessoas têm de estar protegidas e podem fazer as suas denúncias à vontade. E cá temos a formação, portanto, enfim, a formação depois será aquela que for necessária. É evidente que esta formação também contará para as 40 horas, não é, obrigatórias, conforme previsto no Código de Trabalho. Relativamente aos novos clientes, terminar, e também depois vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, em termos da gestão do risco.
nós temos neste momento uma norma que já está traduzida para português, que é a norma ISO 37001, que é sobre precisamente sistemas de gestão anticorrupção. E tem exatamente, é uma norma certificável, portanto, como a 9001, como a de ambiente ou da qualidade, e tem requisitos de orientação para a sua utilização. Portanto, uma norma que tem a mesma estrutura de uma 9001, portanto, a chamada estrutura harmonizada, que é conforme se designa agora, e também, enfim, de uma forma mais robusta, portanto, uma organização que queira ter isto de uma forma mais consistente e mais robusta, poderá também, enfim, pode até não se querer certificar, mas pode tê-la como referência e como boa prática. Outra norma de referência será também uma que ainda estamos a traduzir na Comissão Técnica, à qual eu pertenço, que tem a ver precisamente com a ISO 37002 de 2021, que é o Whistleblowing Management Systems. Portanto, mas esta é uma norma de linhas de orientação, onde aqui ela vai ser traduzida e a designação ela vai sair não como denúncias, porque nós porque isto é uma norma, não é uma lei, portanto as leis são muito punitivas, as normas são mais proativas, são mais preventivas e abordam as questões mais pelo lado positivo, ou seja, aqui o que pretendemos é fazer uma comunicação de irregularidades, uma má prática, portanto algo que não esteja a correr bem, e não temos de chegar ao canal, ou seja, ele existe, tem que existir, mas podemos ter estágios prévios onde estas questões possam ser apresentadas, possam até ser discutidas e evita-se um mal maior, porque realmente uma situação de processo disciplinar ou de processo de crime, em termos de denúncia, é sempre algo muito limite que acho que ninguém desejará lá chegar. Portanto, a 37002, que, pronto, eu julgo que ainda até o fim do ano a versão portuguesa vai estar publicada, tem mais esta característica mais preventiva, digamos assim, e irá surgir não como denúncias, embora o whistleblowing está a ser traduzido em alguns contextos como denúncia, mas nós preferimos, portanto, achamos mais adequado ao contexto da norma a comunicação de irregularidades. Por fim, então, eu vou partilhar convosco um pequeno exemplo. Eu, de propósito, não escolhi um exemplo do setor de calçado para que a coisa seja mais neutra, digamos assim. Até usei um que eu dei aos meus alunos no curso de uma pós-graduação que eu estou a dar de gestão da anticorrupção, em que usamos, por exemplo, um estabelecimento de ensino superior, qualquer. A primeira questão, no processo de apreciação do risco, como eu vos disse, temos de fazer uma identificação, depois uma análise e depois uma avaliação. Pronto, aqui numa identificação, muitas vezes até um brainstorming serve, porque é uma boa ferramenta nesta fase, porque vamos procurar identificar situações e aqui, pronto, vamos começar a disparar as coisas. O suborno do professor para a conclusão da disciplina, o manipular o acesso ao ensino superior, o acesso à prova antecipadamente, subornar o vigilante das provas, o concurso de admissão de professores. Temos aqui um conjunto de plágio consentido com vantagem para uma das partes, por exemplo, suborno de fornecedores, porque, pronto, o ensino superior também compra equipamentos, também tem a progressão na carreira docente com contrapartidas ilícitas, enfim, temos aqui um conjunto de situações, pronto, que fomos identificando e atiramos para aqui uma série delas de uma forma perfeitamente aleatória e desorganizada, ok? Pronto, esta foi a primeira identificação. Boa tarde, peço desculpa, Vítor, não se está a ver o documento. Não sei se é que eu fiz link. Vítor está pois, ok, tem de voltar, é que isto não dá, pois, é que eu fiz o link direto do PowerPoint, claro. E ele falhou-me. Deixa-me cá ver, peço desculpa mais uma vez. Tem que abrir mesmo o documento e provavelmente... Pois, já vi. Deixa-me aqui ver se ele aparece aqui. Aparece, ok. E agora, já vem? Sim, agora sim. Ok. Obrigado. Peço desculpa, pronto, isto aqui, o Murphy ataca sempre, já sabemos. Portanto, esta primeira fase será uma identificação, portanto, onde começamos a disparar para aqui de forma aleatória e desorganizada, pronto, o que interessa é recolher os inputs de várias, portanto, em vários
textos e com várias interfaces, e pronto, temos aqui depois um conjunto aqui de situações. Então, a seguir, vamos pegar nelas e vamos então fazer a análise. Ok, e a análise começamos a arrumar as coisas. Por exemplo, decidimos, portanto, a relação professor-estudante. Neste conjunto que tínhamos aqui, fomos à procura, ora bom, na relação professor-estudante temos quê? Tínhamos 4 situações, pronto, e agrupamos essas 4 situações aqui nesta categoria professor-estudante. Depois a categoria professor-escola, pronto, temos 3. Depois estudante-escola, temos aqui mais 5, não é? A contratação laboral, pronto, só tínhamos uma, está aqui esta, não é? Era a que tínhamos. Nas compras, temos aqui também 3 situações. Estudante-estudante também, enfim, temos aqui esta situação, pronto, o trabalho do grupo em que só um é que trabalha, isso é muito antigo, mas com contrapartidas é que é menos simpático. Não? O resto é um clássico. Mas o ponto 7, escola e entidades externas, portanto, temos aqui mais, portanto, ou seja, todos os pontos que vimos atrás já foram aqui arrumados, digamos assim, em diversas categorias. Na vossa organização é um bocadinho aquela situação, ou seja, vamos lá ver então, agora os riscos todos estão aqui, este é mais área comercial, este é mais uma questão social, é mais, enfim, mais do foro financeiro, enfim, vamos ver aqui, alguns são um mix, vamos ver que estas coisas não vêm, muitas vezes não vêm aqui compartimentadas, daí nós temos colocado estas questões da relação professor-estudante, professor-escola, estudante-escola, estudante-estudante, enfim, na empresa também as coisas não são estanques, não é? Portanto, as coisas muitas vezes não aparecem. E pronto, e a partir daqui já fizemos esta pequena arrumação. Então depois pronto, eu só pego aqui num primeiro exemplo, portanto, professor-estudante, então temos aqui 3 situações, aquelas que tínhamos, vamos então fazer a avaliação. Suborno do professor para a conclusão da disciplina, quando são os professores a fazer os teses, os alunos e o plágio. Pronto. Riscos. Eu aqui fiz de uma forma muito mais simplificada, é evidente que de acordo com o decreto-lei temos de manter a questão da probabilidade e do risco, pronto, aí terá de ser um bocadinho mais complexo. Eu é que, pronto, quando não há esse enquadramento mandatório, digamos assim, adoto sempre esta abordagem muito mais simplificada, porque, como eu disse, coisas complicadas já temos que chegar no nosso dia-a-dia. Relativamente aqui no suborno do professor para a conclusão da disciplina, portanto, realmente o nível do risco considerou-se aqui que era 3, podia ser 2, podia ser outro qualquer, mas isto será fruto também de uma discussão interna da equipa. É evidente, há uma questão que eu não referi. Eu recomendo todo este trabalho não seja feito por exemplo, pelo responsável pelo cumprimento normativo ou só por uma pessoa. Isto deve ser sempre um trabalho de equipa, ok? Com os vários setores presentes, porque também, melhor que ninguém, eles sabem bem a identificação das situações. Portanto, aqui, quando são os professores a fazer as teses dos alunos, portanto, o nível do risco seria aqui, consideramos 1 e o plágio 1. Aqui as consequências, normalmente aqui, portanto, as competências a adquirir ficarem abaixo do pretendido, deterioração do prestígio da escola, o professor com a carreira comprometida, aqui o plano de ação, pronto, já está aqui uma mais simpática, pagar mais aos professores, pronto, aproveitou-se logo para ele não ser tão sujeito a suborno, portanto, será um plano de ação. Formação sobre ética aos professores, normas e políticas anticorrupção, a transformação digital, como sabem, a transformação digital reduziu brutalmente, por exemplo, no setor público, as situações, nomeadamente nas finanças, por exemplo, temos um exemplo disso, enfim, a transformação digital foi uma forma que reduziu drasticamente o nível de corrupção. Por exemplo, aqui software de detecção de plágios, enfim, aqui podemos ter uma que, como é nível 1, eventualmente, pronto, é um nível aceitável, podemos apenas monitorizar e não exige nenhum plano de ação, por exemplo, eu pus esta situação que também poderá ocorrer, mas pronto, temos aqui um plano de ação que depois, enfim, de acordo com o plano de ação, depois os capítulos seguintes quais seriam? Pronto, temos então de fazer, calendarizar, pronto, essas ações têm de ser depois executadas e pronto, e pelo menos anualmente temos de fazer um ponto da situação, rever esta metodologia, porque os riscos agora são uns, de um ano para o outro pode mudar muito, não é? Os contextos mudam, então estamos a viver em tempos em que as coisas estão a mudar muito, muito rapidamente
e em riscos que eram impensáveis aqui há pouco tempo atrás, não é? Temos um Covid e temos já uma guerra aqui, pronto, logo um a seguir ao outro, que está aqui a mexer com muita coisa, portanto, enfim, a necessidade da revisão de tudo isto é necessário, em conjunto com o plano de ação, pronto, se foi cumprido, enfim, se foi executado ou não, se está com atraso, enfim, tudo isso terá de ser monitorado. Portanto, como vem, temos aqui um exemplo, pronto, é perfeitamente neutro, mas o que interessa aqui é um exemplo de metodologia de abordagem. Então, assim sendo, pronto, queria agradecer a vossa paciência em ouvir-me e estarei então agora disponível para, enfim, as perguntas e respostas naquilo que eu puder ajudar e souber. Fica à vossa disposição. Muito obrigado, Vítor Casimiro da Costa. Obrigado. Temos já algumas questões que foram, entretanto, colocadas. Uma delas tem a ver com uma questão de incompatibilidades. E a questão é esta, eu vou ler. Sou administrador delegado de uma empresa detida a 100%, no qual o administrador único não é residente. Como também tenho poder de decisão em acordos de compras e investimentos, julgo não poder ser o receptor de potenciais denúncias. Quem devemos nomear? Ou seja, a questão basicamente é, digamos, a pessoa com o cargo de gestão de topo considera que eventualmente terá conflitos de interesse se for nomeado como responsável pela recepção de eventuais denúncias e nomeado como responsável pelo normativo de prevenção da corrupção. O que é que a doutora Margarida Gerner ou o engenheiro Vítor Casimiro da Costa nos podem dizer em relação a potenciais ou possíveis incompatibilidades? Não sei se quem é que... Pronto, há pelo menos aqui o número 4 do artigo 5º refere que no caso das entidades abrangidas se encontrarem em relação de grupo, pode ser designado também o único responsável pelo cumprimento normativo, ou seja, está prevista esta situação, porque pronto, a figura até do administrador delegado, portanto, sendo uma empresa, mesmo uma empresa ou uma multinacional, pronto, a pessoa, o responsável que está cá tem de assumir essas responsabilidades. Julgo que a doutora Margarida, não sei se calhar melhor do que eu, poderá responder a isto. Eu sou da mesma opinião, embora considerasse, ou se calhar teria em atenção o seguinte, ele é o administrador delegado, de facto, e portanto tem que assumir essa responsabilidade, mas no caso concreto do responsável pelo canal de denúncias, eu, por uma questão de proteção, porque poderá haver aí algum conflito de interesses, na medida em que ele, como administrador delegado, é o responsável, como ele diz, pelas compras, pelos investimentos, etc. Eu considero que, no caso de responsável do canal de denúncias, eu nomearia o diretor financeiro. No caso, uma vez que não existe, pronto, seria mais aconselhável. É uma questão de proteção dele, neste caso em concreto, não é? Neste caso em concreto, seria mais aconselhável, no meu ponto de vista. E ele, como administrador delegado, pode ser o responsável pelo cumprimento normativo, que é uma coisa. A outra coisa será o responsável pelo canal de denúncias, não é? Não lhe parece, engenheiro? Eu acho que sim, é evidente. Como eu disse, cada caso é um caso. Uma vez são questões genéricas. É evidente que temos aqui particularidades e parece-me que esta observação da doutora Margarida parece-me extremamente pertinente, sem dúvida. Uma outra questão que surge tem a ver se o canal de denúncias tem de ser no website da empresa ou pode ser feito de outra forma mais tradicional. Se o canal for interno e não em ambiente web, como podemos responder ao denunciante que quis manter o anonimato? Ora, bom, essa questão, o canal é interno, não tem que haver um canal do website, portanto, e, aliás, este enquadramento é para as denúncias internas.
A questão do anonimato, aqui há várias formas, que é uma questão que já existe nos sistemas de responsabilidade social. Se a pessoa se identificar, terá sempre uma resposta direta da administração, da agência, enfim, de quem recebe essa participação. No caso das denúncias anónimas, aqui depende, poderemos hoje em dia já há meios tecnológicos que permitam dar uma resposta continuando a não saber por emissão de um código. Julgo que aí o colega Paulo aí nesse aspecto poderá explicar melhor. Julgo que temos aí também tecnologicamente possibilidade de dar uma resposta via um código, depois o anónimo depois vai abrir e terá lá a resposta, ok? E a empresa continua a não saber quem foi, mas portanto, a pessoa recebe essa resposta. Ou então, aqui nestas situações, na responsabilidade social, por vezes, quando as questões possam ser apresentadas de forma mais pública, portanto, há uma relação e até publicita-se essa resposta. Aqui neste enquadramento, não parece que isso seja muito viável, ok? Portanto, a denúncia, é evidente que a denúncia anónima não significa que o assunto o assunto é sempre tratado, ok? O assunto é sempre analisado, é sempre ponderado e depois é sempre, pronto, valorizado ou não, portanto, pode ser uma denúncia que seja credível, não seja credível, enfim, ela tem de ser sempre tratada, tem de ser sempre, isso tem de ser assegurado, que seja anónimo ou não, tudo é analisado, digamos assim. Depois, pronto, as questões é o que surgir, não é? Portanto, se houver capacidade, possibilidade de dar uma resposta, dá-se. Se não houver, não quer dizer que o assunto não seja tratado. Muito bem. Uma das questões também colocadas aqui tem a ver com o código de conduta, que foi referido ao longo das duas apresentações. O código de conduta deve incluir expressamente as penas ou coimas a aplicar ou deve referi-lo apenas de uma forma geral? No que me parece a mim, é assim, eu penso que deverá referir as penas a aplicar, por exemplo, se são de natureza jurídico-laboral, devem referir que as penas podem ser esta ou esta, que são aquelas que estão enumeradas no Código de Trabalho. No que diz respeito às penas de natureza criminal, eu sou de opinião que se remeta para o Código Penal e se diga que serão os infratores, obviamente, serão penalizados de acordo com as disposições do Código Penal. Isto porquê? Porque até podem mudar de um momento para o outro e, portanto, o Código Penal diz, em relação a cada um dos crimes, diz a pena que é aplicável. Desde o momento que o Código de Conduta o refira, penso que não haverá necessidade de estar ali a dizer que o crime de corrupção é punido com uma pena de X anos a X anos de prisão efetiva ou assim assado, o crime de peculato é penalizado com uma pena disto ou daquilo. Creio que isso seria desnecessário. Creio que deveríamos remeter para o Código Penal, considerando quais são os crimes em causa e os artigos que os regem, não é? Esta é a minha opinião. Não sei se o engenheiro Vítor está de acordo com isso, mas... Doutor, eu subscrevo inteiramente o que a doutora referiu. Senão vamos complicar tudo. Vamos complicar muito. E sem vantagem. E sem vantagem nenhuma, exatamente. Sem vantagem nenhuma. Uma das questões que abordaram tem a ver, e há aqui uma outra questão também, a propósito da formação. Que tipo de formação é que estamos a falar e quem deve abranger?
Estamos a falar, julgo eu, se eu percebi, de formação sobre o processo que a empresa tem de prevenção da corrupção e de atuação em relação à corrupção e aos denunciantes, é isso? Sim. À partida, eu julgo que deverá abranger uma situação destas, forçosamente, é que também na área da responsabilidade social tem de ser, pelo menos deve haver uma formação mais genérica, mas temos de assegurar que todas as pessoas da organização recebem esta formação. Qualquer uma delas pode ser denunciante e tem de saber o que é que existe, como é que deve fazer, ou seja, isto aqui deve ser exatamente igual para todos, sem prejuízo de depois, consoante as funções, haver depois alguma formação mais específica, mas, por exemplo, na parte da equipa que, por exemplo, vai fazer a parte de gestão do risco, tem de ter, se calhar, formação nesta matéria, sobre gestão do risco, como é que estas coisas são feitas, etc, etc. Essa, com certeza que será mais direcionada, porque é mais técnica. Agora, deverá, com certeza, haver uma geral básica para que toda a gente na empresa, e até depois, inclusive no manual de acolhimento e na formação de acolhimento, todas as pessoas sempre que entram para a empresa, olha, pronto, nesta empresa existe isto, existe aquilo, temos um canal de denúncias, tal, logo ali no acolhimento também. Pronto, a partir do momento que qualquer pessoa pode utilizá-lo. E, aliás, esta formação, para dar a conhecer a todos os trabalhadores, aqui se incluindo os dirigentes, não é? Tenham conhecimento da legislação em vigor e o que é que ela diz, como é que ela é aplicável, e, por outro lado, esta formação irá servir também para o cômputo das 40 horas de formação que é obrigatória dar em cada ano aos trabalhadores. Portanto, pode já entender-se como um elemento de formação para esse efeito. Portanto, acho que seria de toda a utilidade que as empresas garantissem esta formação. Eu acrescentaria só uma questão, doutora Margarida. A formação, sem prejuízo, portanto, da formação sobre a legislação, nós temos de garantir que a formação inclui a abrangência do sistema que está implementado nesta empresa, que é diferente da outra. Portanto, aqui usam este canal, é o denuncia@gmail.com ou de qualquer, aqui fazem assim, ou seja, que muda de empresa para empresa. Portanto, esta formação específica, claro, depois complementada com questões mais transversais em termos jurídicos, mas esta específica, pronto, como eu costumo dizer, cá em casa é assim, pronto, que as pessoas têm de saber as regras da casa, como se costuma dizer em português correto. Isto é uma última questão que surge aqui. Referiram que este processo, as empresas têm, no fundo, 2 anos, certo? Sim. Para implementar, e só a partir daí é que, se não tiverem implementado, estão sujeitas a sanções. E a questão que se coloca, se eu percebi bem, e a pessoa que colocou aqui a questão... Eu acho que a questão... Pois, poderia ser interpretada assim, mas não me parece que propriamente seja assim. A lei entrou em vigor e, portanto, estes elementos, ou este normativo é para ser implementado. O que a lei diz é que é óbvio que isto não é para empresas com 50 trabalhadores ou mais, e como eu disse, o tecido empresarial português, a maioria é constituído por este tipo de empresas, podem não ter até elementos, meios à disposição para de imediato conseguirem implementarem este tipo de normativo, e portanto foi dado aqui há algum tempo. Mas o que a lei, o que se pretende dizer é que o regime sancionatório é que só entra em vigor daqui a 2 anos. Tudo o resto já entrou em vigor. Ou seja, o MENAC, que é o organismo que vai ter a seu cargo a fiscalização, a orientação, tudo que diz respeito à implementação deste normativo, pode fazer, neste período dos 2 anos, até 2024,
uma fiscalização, auditorias, ou ver se as coisas estão ou não estão a funcionar. Não vai aplicar sanções. Não vai aplicar sanções, porque as sanções só entram em vigor, o capítulo sancionatório é que só entra em vigor daqui a 2 anos. Mas pode fazer a vistoria, pode fazer a auditoria e pode verificar se a empresa está ou não está a cumprir com a legislação e fazer os seus avisos, as suas advertências, etc. e tal. Não aplica sanções neste prazo. Portanto, vai dando indicadores às empresas se está bem, se não está bem, se está feito, se não estiver feito tem que fazer, porque não está a cumprir com a lei, Mas a lei entrou em vigor. Certo? Bem, doutor, eu julgo que aqui até poderemos ter esta situação, não sei se é descabido este cenário, da fiscalização daqui a 2 anos detectar que nada foi feito, porque há obrigações que têm de ser, e pronto, a sanção vir daqui a 2 anos, mas relativamente aquilo que está para trás. Trabalho, para trás, que não foi feito. Há obrigações que já estão. Não foi feito. Exatamente. É isso mesmo, não foi feito. Portanto, daqui a 2 anos vai fazer uma auditoria e verifica, então não foi feito nada, ou foi feito parte, não está a funcionar o sistema, então vou-lhe aplicar a sanção, porque agora já posso. Claro, entendo. Não, isso depois, há aqui uma outra questão anexa a esta, que tem a ver com o facto das auditorias que as empresas são sujeitas em termos de responsabilidade social por parte dos clientes. Se esta questão legal vai passar a ser um dos aspectos auditados nessas auditorias de responsabilidade social. Estamos a falar das auditorias, por exemplo, SMETA ou outras similares. Sim. Porque passou a ser uma questão de índole legal que as empresas devem cumprir. Pergunta para os dois. Eu julgo que essa questão vai surgir mesmo porque os canais já têm de existir para as outras questões. Portanto, tudo isto, aliás, né, essas empresas até terão a vida facilitada, porque eles já existem e, portanto, podem ser, se calhar, em muitos porcentos das situações, até pode ser o mesmo canal que já exista. Portanto, não há aqui grandes questões, é só rever, ajustar uma coisa ou outra, portanto, e que já são alvo de auditoria. Sim, mas isso ao nível do canal de denúncias... Por exemplo. Sim, mas, por exemplo, a avaliação de riscos de... Questão do risco de corrupção. Enfim, depende um bocadinho das situações e dos enquadramentos. Portanto, a questão aqui hoje em dia já há uma multiplicidade, há o Ecovadis, há o SMETA, há a SA 8000, há a 4469. É evidente que depois umas têm umas nuances que poderão abranger essas questões, outras poderão passar mais ao lado, mas tudo aquilo que envolva pessoas, não é? A partir de relações laborais, vai ser difícil elas passarem ao lado. Muito bem. Ficamos então com estas últimas respostas a estas questões. Cabe-me agora agradecer ao Engenheiro Vítor Casimiro da Costa e à doutora Margarida Gerner pela sua disponibilidade para estar connosco neste webinar e agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco ao longo desta cerca de 1h15 e dizer que este webinar vai ser disponibilizado no canal YouTube do Centro Tecnológico do Calçado. Muito boa tarde a todos e até uma próxima. Adeus, muito obrigada. Boa tarde.